Aê! Já deu? Aê! Agora deu! Isso aí! Pessoal, desculpem esses probleminhas técnicos, mas acontece, né? Esse mundo online aí é cheio de surpresas, então o que importa é que Verdade. estamos aqui, né? Isso. Camila, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite para estar aqui comigo hoje falando sobre essa temática. Para quem não sabe, está um pouco por fora, a gente vai conversar aqui hoje sobre a atuação de assistentes sociais do CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, com mulheres vítimas de violência. Então, a gente entendeu que esse é um assunto muito importante, né? Tratar sobre a violência contra a mulher é um assunto muito importante, muito presente também na atuação de assistentes sociais, mas muitas vezes a gente não sabe de fato como se dá a atuação de assistentes sociais com esse público nos diversos espaços em que a gente pode estar inserida, né? Muitas colegas às vezes não sabem, ou estudantes mesmo não sabem nem em quais espaços as assistentes sociais podem estar inseridas. Então, é muito importante que a gente conheça, se aprofunde mais, né, na atuação de assistentes sociais com várias temáticas e mulheres vítimas de violência é uma delas, né? Então, eu queria muito te agradecer por ter topado participar, conversar sobre isso. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Ai, que bom. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa contextualizar, né, a questão da violência. Então, a gente pensou em trazer primeiro essa contextualização para conseguir trazer para vocês as diferentes formas de violência, porque entender as diferentes formas de violência possíveis é essencial para a gente conseguir entender como a gente vai estar atuando enquanto assistentes sociais ali na ponta com essas mulheres. Porque nem sempre a gente vai estar atendendo uma mulher que é vítima de violência e é aquele estereótipo da mulher que teve, que foi espancada, né? Então, às vezes, a violência vem de outras maneiras. Então, o primeiro ponto é a gente contextualizar isso. E contextualizar a violência contra a mulher é entender que a violência ela pode começar com uma violência verbal, uma violência psicológica, né? E ela pode ir evoluindo, que a gente chama de ciclo da violência, né? Então a gente tem a violência que é verbal, a gente tem a violência que é psicológica, então humilhar, chantagear. A gente tem a violência patrimonial, né? Que é quando aquela pessoa, aquele agressor, ele toma posse dos documentos daquela pessoa, do dinheiro daquela pessoa, e ela fica ali cerceada das suas possibilidades. A gente tem a violência física, né? Que aí pode ser de fato um tapa, um soco, um chute, né? Até as mais graves, né? De um espancamento. E a gente tem também a violência sexual, que é de fato os abusos, né? E consequentemente acaba também entrando a questão do estupro. Então a violência, como ela é muito ampla e ela pode ser te dar de diversas maneiras, então a gente precisa entender isso, porque quando a gente for atender as mulheres que são vítimas de violência, a gente vai estar ali lidando com um terreno muito arenoso, né? Que muitas vezes não vai ser tão visível, que muitas vezes não vai ser a partir de um hematoma, né? Ali de um roxo que você vai ver aquela violência se expressar. Então, muitas vezes a gente vai conseguir identificar que a mulher passa por uma situação de violência a partir do discurso que ela traz, a partir das formas de violência mais sutis. E isso, quando a gente está ali num atendimento social, é muito visível, né? A gente acaba ali percebendo na conversa, no momento do acolhimento, o quanto isso vai surgindo em pequenos comentários e a gente vai montando ali toda uma teia, toda uma história e consegue identificar esses pontos de violência. Então, acho que esse primeiro ponto é essencial. E num segundo momento também, pensar nos canais de denúncia que a gente tem, que foi até uma dúvida que surgiu, né, Camila, para você. Sim, o pessoal perguntou sobre como fazer a denúncia, né? Como é que a mulher denuncia. Algumas Uhum, pessoas perguntaram também se outra pessoa pode fazer a denúncia pela mulher, né? uhum. Então, essa questão da denúncia chegou bastante, essa dúvida. A questão das denúncias, né, a gente tem que pensar, também surgiu uma outra dúvida que foi no caso da mulher não querer denunciar, né, e aí eu acho que a Isso. gente, a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas a gente tem que entender a importância desse trabalho de conscientização
que tem que ser feito, porque muitas vezes a violência ela não tá tão explícita e a mulher vai introjetando isso dentro dela, né? Exatamente. E aquilo vai se tornando natural. Então, quantas vezes a gente já não ouviu histórias assim das nossas mães, das nossas avós, né? De outras gerações contando, mas era assim mesmo, né? Era desse jeitinho mesmo. Era normal, né? E esse normal, essa naturalização desse tipo de comportamento é o que vai vir a se tornar um bloqueio ali na frente na hora de fazer, de fato, uma denúncia, né? Então, é muito perigoso. Mas os canais de denúncia mais comuns que a gente tem acabam sendo a Delegacia da Mulher, né? É interessante a gente falar que a gente está bem distante uma da outra também, né? Eu tô aqui em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, e você no Paraná. Interior do Paraná. Olha só, bem longe, estamos bem longe. Então as realidades são bem distintas também. Mas aqui em Ribeirão Preto, né, a gente tem a Delegacia da Mulher, a DDM, e também a gente pode denunciar de forma virtual, né? Então fazer ali um boletim de ocorrência de forma virtual. Mas o que acontece nesses casos é que principalmente na denúncia virtual, é que as possibilidades ali, as medidas protetivas que estão ali para serem solicitadas naquele momento, são poucas. Então, quando você está ali, ou na DDM, eu tenho um acompanhamento de uma advogada ou de um advogado para fazer essa solicitação depois, existem várias outras medidas protetivas que podem ser solicitadas e que não estão disponíveis simplesmente nesse atendimento virtual, né? Então, é possível de se fazer, mas as medidas protetivas são poucas, as possibilidades são menores ali. Exatamente. Se você quiser trazer agora um pouquinho para a gente entender como é que é o trabalho do CREAS, né? A gente sabe que o CREAS ele é uma parte mais específica, né? Mais especializada, como o próprio nome diz, vai estar atuando ali, diferentemente das situações do CRAS, né? Que a gente está atuando muito mais com a prevenção do rompimento daqueles vínculos, mas o CREAS já está numa situação em que os vínculos ou já foram rompidos, né? Ou a situação de violência já estão a ponto de romper, né? Uhum. Exatamente. Assim, pessoal, antes de eu entrar propriamente no que o CREAS faz, né, dentro desse atendimento à mulher vítima de violência, eu quero localizar o CREAS dentro dessa rede toda de atendimento, né? Porque existe toda uma rede de enfrentamento e de atendimento às mulheres vítimas de violência, e aí para localizar o CREAS dentro dessa rede, né? A gente tem alguns eixos dentro da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, né? Que são o eixo da prevenção, que vai procurar desenvolver ações educativas e culturais para a gente romper com esses padrões sexistas e machistas. Aí a gente tem o eixo da assistência ou do atendimento, né? Que é onde vai se buscar também o fortalecimento dessa rede de atendimento e a capacitação dos agentes públicos para o atendimento dessas mulheres. A gente tem o eixo do enfrentamento e do combate, que vai trabalhar as ações punitivas e o cumprimento da Lei Maria da Penha. E a gente tem um quarto eixo, que é um eixo de acesso e garantia de direitos, que vai buscar o cumprimento da legislação tanto nacional quanto internacional e desenvolver iniciativas para empoderamento das mulheres. E aí a gente tem uma rede de enfrentamento, ela é mais ampla e ela vai desenvolver esses 4 eixos da política nacional. E aí nessa rede de enfrentamento a gente tem tanto os órgãos e serviços de atendimento, quanto os órgãos responsáveis pela gestão, pelo controle social das políticas voltadas às mulheres, às universidades, às ONGs, enfim. É uma rede mais ampla. E aí, dentro dessa rede de enfrentamento, a gente tem a rede de atendimento, né? Que aí vai trabalhar somente lá no eixo da assistência ou do atendimento, né? E aí, dentro dessa rede de atendimento, a gente tem os serviços de atendimento especializados e os serviços de atendimento não especializados.
Os especializados são aqueles que atendem exclusivamente as mulheres vítimas de violência, né? Os centros de referência de atendimento à mulher, os núcleos de atendimento à mulher em situação de violência, as casas-abrigo, as casas de acolhimento provisório, as promotorias e as delegacias especializadas, a central de atendimento à mulher, né, que é o LID 180, enfim, todas essas instâncias que atendem exclusivamente a mulher que tenha expertise no tema da violência contra a mulher. E aí, dentro dos serviços não especializados, né, é que está o CREAS, que são serviços que normalmente são porta de entrada das mulheres para essa rede de atendimento especializada, né? E aí a gente tem, além do CREAS, também o CRAS, os hospitais gerais, o Estratégia de Saúde da Família, as delegacias comuns, né? O Ministério Público, que aqui na minha região, inclusive, são os únicos serviços disponíveis, tá? O meu município é bem pequeno e aqui na região a gente tem, nem o município polo da região não tem nenhum serviço especializado de atendimento à mulher. A gente não tem delegacia especializada, a gente não tem casa-abrigo, né? A casa-abrigo mais próxima que a gente tem fica no município a mais de 100 quilômetros daqui. Então, os nossos desafios quando surge caso de violência doméstica são grandes, porque a gente não tem uma rede de atendimento especializado, a gente não tem muito a quem recorrer, né? E aí, o CREAS, então, dentro dessa rede de atendimento não especializada, o atendimento que a gente vai fazer para as mulheres vítimas de violência, ele é realizado através do PAEF, né? Que é um serviço do CREAS, que vai ofertar apoio, orientação e acompanhamento para as famílias, para os indivíduos que estão vivenciando alguma situação de violação de direitos, né? E aí, então, a gente vai ofertar atendimento, acompanhamento e a orientação psicossocial e sociojurídica, né? No caso aqui do meu município também, a gente não tem advogado no CREAS, então essa questão da orientação sociojurídica fica um pouco deficitária também, né? Algumas coisas, o que a gente tem conhecimento, mas sempre é um conhecimento superficial, perto do conhecimento do profissional da área, a gente orienta, mas não dá para orientar tudo, né? Sim. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem a Delegacia da Mulher e a gente também tem algumas outras iniciativas, né? A gente tem o NAEM, que é um núcleo de atenção também voltado para isso. A gente tem uma vara, na parte especializada justamente para mulheres vítimas de violência, né? Então, exato. E é muito importante porque lá eles têm assistente social, tem psicólogos, né? Então, assim, quando chega essa situação de violência da mulher, eles já conseguem não só fazer um atendimento... Pode deixar. Eles conseguem não só fazer um atendimento voltado para a mulher, mas também nos casos em que isso vira, de fato, um processo judicial, muitas vezes a juíza daqui da comarca consegue fazer o encaminhamento dos agressores para atendimentos específicos. Então, para grupos que vão trabalhar com questões de comunicação não violenta, que conseguem trabalhar o comportamento, né? Então, eles têm a constelação sistêmica, tem várias iniciativas que acontecem aqui. Felizmente, a gente tem essa vara, né, de proteção à mulher, então, assim, faz muita diferença, muita diferença. É uma juíza, assim, excepcional, né? Não sei se ela vai assistir aqui a gente, mas queria mandar um beijo para ela, que ela faz um trabalho, assim, excepcional, diferenciado mesmo aqui da região, então... A gente tem muita sorte nisso. Mas eu entendo que, assim, diz que mais me preocupa do que você trouxe, são duas coisas, assim, que mais me preocupam. É o fato da equipe do CREAS muitas vezes não estar completa, então da gente não ter advogadas nesse grupo, né? E do fato também de não ter a DDM, porque eu penso assim, de tudo que você trouxe, tem muitas formas diferentes de a gente trabalhar com essa temática. E uma delas não vai ser... Assim, uma delas é trabalhar justamente com a mulher vítima de violência. Mas existem várias outras formas, né? Capacitar os profissionais, né? Os agentes públicos para atuar nessas situações é extremamente importante.
Aqui eles tiveram um trabalho de capacitar os guardas municipais. Então eles fizeram como se fosse essa juíza também que teve essa iniciativa, eles eram como se fosse um comitê dessa guarda municipal e eles foram capacitados para poder atender esses chamados, para poder ter um olhar diferenciado para isso, que a gente sabe que não cai do céu, né? Não é assim tão fácil, né? Cai. Não. Mas ter a DDM é essencial, porque na DDM a gente vai ter uma equipe específica também ou pelo menos a presença de mulheres. Né? Não sei se vocês já passaram por algum tipo de violência, mas eu já acompanhei mulheres nessa situação, em situação até de abuso sexual, e é muito, muito difícil quando você se depara em todos os espaços públicos que você está só com homens. Então, na delegacia é só homens, no hospital é um monte de homem, tudo é um monte de homem. Então, assim, para a mulher que acabou de ser violentada, né? É uma segunda violência. É uma segunda violência, exatamente. Eu acompanhei uma mulher para registrar o boletim de ocorrência, e aí a delegacia daqui não é especializada. Eu não preciso dizer muito que o atendimento deixou extremamente a desejar. Eu saí de lá revoltada pela forma como ela foi atendida, a forma como foi realizado o boletim de ocorrência. Então, assim, Sim. Ela sofreu outra violência, mais umas 2, 3, porque aí depois ela teve que voltar na delegacia para outras questões. Então, realmente, a delegacia especializada, ela faz muita falta, ela é essencial nessa questão do atendimento. E que tem situações que a gente se conecta com outras mulheres só por sermos mulheres, né? Muitas das nossas realidades, assim, acho que de todas as mulheres que estão aqui nos acompanhando, todas temos realidades completamente distintas, mas em pequenas coisas a gente vai se interligando, a gente consegue entender na outra. Exatamente, né? Eu acho que se a gente fosse perguntar aqui para as mulheres que estão nos assistindo, né? Quantas já passaram, se lembram de pelo menos uma situação de abuso, de violência de gênero, né? Eu acredito que não teria nenhuma que diria que não, né? Tem um comentário aqui, ó. Aqui na Paraíba, por um tempo, tinha um ônibus lilás que andava por todo o estado fazendo atendimento às mulheres. Eram 2 advogadas e uma assistente social. Olha que legal isso, muito bom. Essas iniciativas são muito interessantes. Aqui no Paraná tem também. A gente faz os atendimentos, só que o daqui do Paraná não tem equipe técnica. Assim, o ônibus vem e aí a equipe técnica do CREAS faz os atendimentos. E aí, de novo, a gente fica sem o advogado. Sim. E às vezes até com uma sobrecarga também de trabalho, né? Porque é um outro público. Sim, tem uma outra que a Vilma colocou. Aqui em Teresina, no Piauí, também tem a Patrulha Maria da Penha com a Guarda Municipal. É essencial, gente. Eu penso assim, a gente tem que ter uma capacitação das profissionais em todas as frentes que puderem se deparar com esse tipo de situação, né? Então, assim, a parte da patrulha é o primeiro ponto, né? Ali a denúncia, na hora em que a situação tá pegando fogo ali, é a primeira pessoa que a gente vai chamar. Não vai cair direto no CREAS, não vai cair nesses lugares, vai cair primeiro ou na Polícia Militar, ou na Guarda Civil. Então, assim, vai chegar nesse ponto. Então, essas pessoas precisam estar muito capacitadas, né? Sim, eles precisam saber acolher, né? A situação. Exato. E saber, principalmente saber acolher a mulher, porque ela está numa situação muito delicada, né? E saber dar os encaminhamentos, né? Então, essa capacitação isso é essencial também. Essencial. E aí, chegamos no CREAS. Então, a gente tem várias formas ali de atuação, a gente tem várias frentes possíveis. Uma vez que a mulher chegou no CREAS, o que rola por lá? A gente vai primeiro fazer, né, a acolhida, a escuta qualificada, e aí a gente vai dar orientação sobre os direitos dela. Quais são as possibilidades que ela tem diante daquela situação, né? A gente vai orientar, você pode fazer o boletim de ocorrência, se for necessário, a gente pode te encaminhar para uma casa-abrigo, né? O que ela pode fazer diante daquilo, né? Se ela estiver pronta naquele momento para sair daquela situação, né? Porque a gente precisa sempre ter a empatia
de entender que nem sempre a mulher vai chegar ali pra gente e ela já vai estar disposta, ela já vai estar pronta a ir lá na delegacia, registrar um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, né? Então a gente precisa estar disponível para dar o apoio nesse processo dela, né? De conseguir sair dessa situação. E aí a gente vai estar sempre orientando da importância dela registrar o boletim de ocorrência, dela solicitar uma medida protetiva, se afastar dessa situação, mas sempre respeitando o tempo dela, né? Porque existe toda uma gama de outros fatores que podem estar impedindo ela de se afastar do agressor. A gente sabe que ainda existe muito a dependência financeira, existe também a dependência emocional, né? Sim. Então a gente não pode querer enfiar a goela abaixo da mulher que ela tem que ser, não. Fala, amiga, você não pode ficar nessa situação, né? Não é Se igual a falar gente isso fala. resolvesse, né? Se falar isso resolver, estava fácil, né? Então, assim, Você sabe, a gente Camila, precisa que hoje eu fiz um post, né, falando sobre a importância do vínculo no atendimento eu social. vi. E Aham, assim, eu fiquei pensando muito, eu falei, nossa, eu vou até compartilhar isso com a Camila, porque assim, quando a gente vai se conectar com uma mulher que tá nessa situação de violência, né, a uhum, primeira coisa que eu acho que é muito, 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 muito importante é mostrar empatia. Então, se a sim, gente não tomar cuidado, né, por todo o nosso histórico, por toda a construção social que a gente tem, se a gente não tomar cuidado, é muito fácil da gente escapulir e perguntar: mas o que que você fez? Mas como você se comportou? Mas o o que 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 aconteceu aconteceu nesse. que fez isso, né? Exatamente. Nossa, a gente vê demais. E às vezes, gente, até pode ser que tenha acontecido alguma coisa de fato, que ela de fato tenha feito alguma coisa. O que a gente tem que ter em mente é que a violência não é a resposta, que a violência não pode ser naturalizada e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, não é só Uhum, estar disponível para ouvir aquela história, mas é você conseguir passar para aquela mulher que você de fato está ouvindo o que ela está te trazendo. A escuta uhum, é super importante, porque senão a gente vai estar ali fazendo o nosso atendimento com o nosso caderninho e a gente vai estar aqui. Uhum, anotando. uhum. Aham, Aquilo para uma mulher é isso aí. vitimizada é mais uma violência, né? É mais assim Uhum, você sendo ignorada mais uma vez. E eu pensei sim, muito nisso quando eu fiz esse trabalho com questão do vínculo, porque é muito importante a gente olhar para isso, né? O vínculo ele é construído sim. no olhar, nas palavras, no jeito com que a gente se porta, né? Em tudo isso. E nesse momento de vínculo fragilizado, então, de entender aquela situação que aquela mulher está passando, mais ainda, né? Mais ainda, até porque como é que a gente vai conseguir orientar essa mulher no sentido dela se empoderar e conseguir superar essa situação se a gente não tem um vínculo com ela, né? Se ela não Exato. se sentiu à vontade com a gente, por que motivo ela vai ouvir aquilo que a gente está falando, né? A gente acaba afastando a pessoa e aí a gente não consegue fazer o que era o nosso objetivo, né? E Exatamente. aí sempre é muito importante essa situação, até eu já atendi uma situação em que a gente acompanhava essa mulher já há algum tempo, ela sofria violência. Teve um episódio que a gente marcou atendimento com ela não foi, e aí depois ela conseguiu avisar a gente que ela não foi, porque o agressor descobriu que ela tinha um atendimento no CREAS e trancou ela em casa para ela não ir, né? Então, o pessoal perguntou também o que que a gente faz quando a gente marca o atendimento e a mulher não vai, a gente liga e ela não atende. Eu falo, a gente precisa ter muito acurado esses links, esses insights que talvez ela não tenha ido ou ela não tenha atendido o telefone, não foi porque ela não quis, não é porque ela não está interessada no acompanhamento, né? É porque pode estar acontecendo alguma outra coisa que está impedindo ela, né? E essa mesma mulher, ela tinha uma dependência emocional muito grande com esse agressor. Aconteceu uma tentativa de homicídio, né, de feminicídio por parte dele com ela.
a gente levou ela para casa-abrigo, lá nesse outro município, a mais de 100 quilômetros daqui. Ela ficou algum tempo lá e depois ela voltou para o município e ela retomou o relacionamento com ele. Então, se a gente não tiver simpatia, se a gente não entender que isso é um ciclo, que ele não é rompido tão facilmente, a gente poderia simplesmente ter falado, poxa, a gente fez tudo isso por ela e agora ela tá lá com ele de novo, né? Exato. E aí a gente É não vai reforçar o estar senso mais comum, disponível. né? A gente não vai mais estar disponível para ela por conta disso, né? Pelo contrário, a gente voltou a procurar ela, disse que a gente estava disponível. Depois, no final, no ano passado, ele acabou sendo assassinado. E aí meio que foi a libertação dela, sabe? Até um dia eu tava afastada, fiquei 6 meses afastada agora por conta da pandemia. E um dia eu fui na farmácia e vi ela na rua. E até comentei com as meninas, falei, nossa, ela tá mais gordinha, tá mais bonita. E aí eu lembrei, falei, ele foi assassinado, ela não tá mais com ele, né? Você vê que é Não, diferente, né? e é um caso que vocês têm que realmente ter esse olhar muito apurado, porque num caso como esse, talvez para nós, olhando de fora, a gente pense só desse lado da libertação, de ela poder agora olhar para si mesma. Mas deve ser Sim, muito difícil para essa mulher ter perdido esse homem, porque com a certeza. dependência, o vínculo que se cria, eu Porque acho o que isso é uma vínculo que coisa ela que. tinha com ele era uma dependência Exato. absurda que ela tinha, o sentimento que ela tinha por ele. Então também não deve ter sido nada, nada fácil para ela o que aconteceu, ter perdido ele, né? Exato, e os relacionamentos, assim, eles não começam já num patamar de violência, né? Num patamar de Uhum, agressividade. Os relacionamentos começam como todos os relacionamentos que a gente já teve, né? A gente começa se conhecendo, a gente começa porque a gente gosta do outro, né? A gente se envolve com aquela pessoa e ela mostra todo o lado positivo, né? Todo aquele lado de trazer a felicidade para sua vida. E a violência, ela não surge no primeiro encontro, né? Se a gente não, conseguisse identificar as pessoas pela violência logo no primeiro encontro, muitas mulheres não estariam passando por isso, né? não, de jeito nenhum. E uma outra situação também, né, que entra nessa questão de, ai, a mulher não compareceu no atendimento e achar que ela não está interessada. E aí surgiu também numa conversa a questão de realizar visita domiciliar nessas situações. E eu sempre Uhum. falo quando me perguntam, eu falo, gente, eu não gosto de realizar visita domiciliar em situação de violência doméstica, porque a gente pode estar colocando essa mulher mais em risco ainda. Já aconteceu comigo também, infelizmente, bem no início, quando eu comecei a trabalhar no CREAS, há uns 3 anos atrás. Os pais do rapaz procuraram o CREAS e imploraram, pediram pelo amor de Deus para a gente fazer uma visita, porque o filho deles estava cometendo violência física contra a nora e eles estavam muito preocupados. E aí a gente acabou fazendo uma visita domiciliar, só que quando a gente chegou na casa, ela estava e ele também. Uhum. A gente não tocou no assunto de violência de forma alguma. A gente deu uma rodeada lá, a gente falou de programa Bolsa Família, de uns outros programas que a gente tem aqui no estado, para ver como é que estava, tal, tal, tal. Em momento algum tocamos em assunto de violência de nenhum tipo, mas mesmo assim, quando a gente saiu da visita, ele espancou ela, porque a gente tinha ido lá fazer a visita, sabe? Então, essas situações também são bem complicadas. A questão da violência contra a mulher, ela é muito complexa e muito delicada para a gente E a fazer gente tem que essas enxergar intervenções. também, a gente tem que enxergar também que o papel da assistente social, ele não é interpretado socialmente pela população em geral, ele não é interpretado de uma forma, eu só passei para falar um oi, né? A assistente Uhum, social, claro que no não. Se a geral, ela assistente está. social foi, é porque tem alguma coisa errada. Senão ela não teria ido, Exatamente. né? É sempre assim. Exatamente.
Então, imagine um agressor vendo essa visita, né? Então, eu acho que é super ponderado isso que você trouxe, de pensar. A gente esteve em uma das pessoas que a gente atende aqui, a gente esteve ciente de uma situação que ela estava passando por uma violência que não tinha chegado ainda a ser uma violência física, mas que era uma violência psicológica, verbal, e estava sendo uma violência patrimonial, ele se apoderava até do celular dela. Então, até nisso, a gente teve que ter um cuidado extra, porque se a gente se comunicasse com ela sobre esse assunto pelo WhatsApp, a gente poderia estar ali disparando um gatilho para que isso voltasse a acontecer. Então, é muito importante conhecer. Também que o agressor, eu não sei como ele fez, ele hackeou o celular dela, e aí pelo celular dele, ele conseguia ver todas as conversas dela do WhatsApp. E aí não tinha como conversar com ela pelo celular, era impossível, não dava para ligar para ela para falar alguma coisa. Porque tudo que acontecia no celular dela, ele via pelo dele. Uhum. Olha que perigo, né? É bem perigoso. E às vezes até, né, não diminuindo o perigo que a mulher, mas dependendo do agressor, a gente também se coloca em risco. Exatamente. Nessas situações. Porque até esse caso do homem que ele foi assassinado, ele era muito perigoso. Aqui no município, ele era muito, muito perigoso mesmo. Então, era uma situação que a gente pisava em ovos em todos os sentidos, porque a gente precisava cuidar da gente também, ainda mais eu que moro no município que eu trabalho, eu moro perto do CREAS e eu moro perto da casa dele. Então, assim, era um cuidado extra. Muito difícil. É um cuidado extra. Quando as mulheres chegam no CREAS buscando esse atendimento, né, com essa demanda de violência doméstica, principalmente, como é o atendimento lá? Você e a psicóloga, vocês atuam em dupla? Vocês fazem atendimentos individuais? Como que funciona? A gente faz em dupla. Nossos atendimentos todos são em dupla. Alguns casos ela atende sozinha. Se a pessoa, daí independente de ser uma mulher ou qualquer outra pessoa que tenha sofrido algum tipo de violência, se a pessoa estiver muito fragilizada, e aí talvez a pessoa não se sente à vontade de ficar ali com duas pessoas questionando, aí a gente pergunta se ela prefere conversar com uma de nós duas só, e aí normalmente as pessoas preferem o psicólogo, né? E aí ela faz sozinho, mas via de regra a gente faz em dupla os atendimentos. Legal. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem algumas iniciativas de ONGs, principalmente, de advogadas, né, autônomas, que acabam por criar grupos de orientação jurídica, né, para mulheres em situação de violência, o que também era para ser uma iniciativa presente nos CREAS, mas como a gente viu, e até algumas colegas comentaram aqui para a gente, que não é uma realidade em todos os lugares, a gente não tem a equipe completa, né? Deveríamos ter ali, deveríamos ter a assistente social, a psicóloga e a advogada, né? Para poder fazer essa atuação. Não é uma realidade, a gente sabe disso, mas essas iniciativas são muito importantes. Então, acho que um destaque também que a gente tem que fazer é que, e seja no CREAS ou até mesmo no CRAS, quando a gente também está ali, né, observando que há uma possibilidade disso virar de fato uma violência, saber essa rede, saber essa articulação com outras iniciativas, ainda que sejam iniciativas privadas, né, grupos de psicólogas que às vezes oferecem atendimento social. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem uma iniciativa de um grupo de psicólogas que faz atendimento voltado para mulheres vítimas de violência. Então, existem várias iniciativas, né? Que é importante a gente estar sempre por dentro. A gente precisa conhecer. Até aqui no município vizinho nosso, em Vaiporã, tem uma faculdade que tem o curso de Direito e aí eles ofertam um serviço, né, de atendimento jurídico gratuito para a população mais vulnerável. Então, quando a gente tem esses casos e a gente sabe que eles têm critérios também de acesso, né, e a gente sabe que tá dentro dos critérios que a pessoa vai conseguir ser atendida lá, a gente encaminha para eles também essas situações. Então, a gente precisa conhecer, né? Principalmente a gente que não tem a equipe completa, conhecer todas essas ações, tudo o que tem disponível para a gente ali no território, ali na região, para se articular, né? Para poder se articular.
Uma outra questão que eu penso bastante, e eu queria saber como que é a realidade aí para vocês no CREAS, né? A gente sabe que o CREAS e até o CRAS também tem muito essa perspectiva do trabalho em grupo. Então, eu já participei de rodas de conversa com um grupo de mulheres no CRAS, num dos CRAS aqui de Ribeirão Preto, né? E eu queria saber no CREAS daí, como que isso se dá, se vocês têm grupos para discutir essas temáticas, rodas de conversa, grupos que se encontrem semanalmente para isso. Aqui no CREAS a gente não desenvolve, na verdade, assim, a nossa equipe ela não é completa hoje, mas há um ano atrás, mais ou menos, ela era menos completa do que agora ainda. Então a gente não conseguia fazer trabalho em grupo, era só os atendimentos individualizados mesmo, as visitas domiciliares. No outro CREAS que eu trabalhei, no outro município, a gente tentou articular trabalhos em grupo, mas não fluiu. As mulheres, as pessoas, Não aderiram. elas não se sentiram à vontade, eu acho, com aquele formato de atendimento, e aí a gente encerrou e não fez mais. E aí aqui eu tô agora, fez 2 anos que eu tô aqui, só que 6 meses afastada. A gente não tinha perna para fazer trabalho em grupo, e aí quando a gente começou a pandemia. E aí agora pode ser que a gente tente, quando voltar, a gente tinha essa ideia, né, de tentar desenvolver algumas coisas em grupo, ver se os usuários iam se adaptar bem, se iam aderir, mas até o momento não, a gente só tinha os atendimentos individuais mesmo. Como que vocês ficaram nesse período de pandemia agora? Os atendimentos ficaram totalmente paralisados? Como que foi? Não, aconteceu o seguinte, em março, a gente teve o decreto aqui municipal para os funcionários que eram grupo de risco se afastar. E aí, por coincidência, tanto eu quanto a psicóloga somos grupo de risco. Então, o CREAS ficou sem assistente social e sem psicólogo. E sem a nossa recepcionista, que também era grupo de risco. Ficou só a psicóloga, a coordenadora e a educadora social lá. E a gente estava fazendo, aí como a nossa coordenadora tem formação de psicologia, ela pegava emprestada uma assistente social lá do CRAS, quando tinha algum caso assim muito urgente, que precisava fazer um atendimento, precisava fazer uma visita. E aí elas foram fazendo por um tempo, a gente ficava remotamente dando assessoria para elas, mas aí depois, até por conta do contexto da pandemia, as situações de violência foram se agravando e aparecendo mais. Aí o município contratou uma equipe temporária, uma equipe técnica. Então agora tem uma equipe técnica lá, uma assistente social e uma psicóloga que vão ficar fazendo os atendimentos até que a pandemia passe e a gente possa voltar para a nossa função. E a gente agora, na verdade, essa semana que a gente foi convocada para voltar a trabalhar, mas a gente está fazendo trabalho interno, só administrando os sistemas, jogando os dados nos sistemas e tudo mais. Mas, assim, não ficou parado. No momento nenhum ficou parado, não. E a gente tem que se desdobrar em 20 para conseguir atender a todos os serviços, né? Sim, Vida de assistente social. Vida de assistente social. Bom, eu não sei como é que tá o tempo aí, se você tiver como ver, que como você... Eu acho que a gente tem uns 15 minutos, mais ou menos. Legal. Bom, aqui em Ribeirão, né, uma das questões que eu queria trazer dessa questão da violência era justamente esse aumento do índice de violência contra a mulher nesse período de pandemia, né, que eu acho que é uma questão super importante também para a gente estar atento, porque a maior parte da violência contra a mulher acaba se desenrolando por pessoas conhecidas e no âmbito da casa, né, no âmbito do domicílio. Então, assim, a gente tem ali o IPEA, inclusive, traz dados importantes nesse sentido, que ele mostra que a violência que é sofrida por homens, ela acontece muito mais nos espaços fora casa, então na rua, né? E por outros motivos também. Sim. Agora, no caso das mulheres, o maior índice de violência é dentro de casa. E aí a gente se viu numa situação em que a gente teve que ficar onde? Em casa.
E aí, como é que a gente faz nesses casos, né? Muitas mulheres perguntaram isso, né? Como é que faz agora? Porque eu tô trancada em casa com ele. A gente sabe que esse não tá sendo um momento fácil para ninguém, né? Eu costumo dizer, falei isso várias vezes esses dias, quem não tinha nenhuma problemática a nível psicológico, agora tem, né? Agora Porque tem. não está fácil, E quem já né? tinha piorou. E quem já tinha piorou. Então, assim, Eu se o que cara vivo já sobre era a um. ansiedade, Exatamente. E se o cara já é um cara agressivo, imagine trancafiado em casa depois de tantos meses, sem poder né? sair, aham, é muito Então, eu acho que agora complicado. a gente vai passar por um momento, assim, muito difícil, principalmente para as mulheres que já viviam situações de violência, e a gente vai ter que estar ali muito amparado, e inclusive para muitas vezes, assim como vocês fizeram, de, mesmo em momentos de pandemia, sair lá, fazer, mesmo que a coordenadora, com o assistente social do CRAS, né, de sair e ter que Sim. ir fazer uma visita, de ter que fazer uma intervenção, porque de fato tem situações que não tem Sim, como, né? não Então, dá pra gente ficar esperando, ai, não podemos fazer atendimento presencial e vai deixar a situação acontecendo, né? Não tem exatamente, essa porque pode ser possibilidade. fatal, né? Uhum. E a gente também não fica tranquilo, né? Pelo menos Exatamente. a gente, enquanto profissional, a gente tem essa coisa de que precisa fazer, não pode deixar, não dá para fazer, mas tem que fazer, né? Exatamente. E uma outra coisa também que a gente tem aqui, né? Eu acredito que seja realidade de vários municípios, não sei como que é aí em Ribeirão Preto, mas é a subnotificação mesmo da violência contra a mulher. É, como eu te falei, eu citei aqui, foram 2 casos que eu atendi aqui, foram 3 casos que eu atendi aqui em 2 anos de atuação, e no outro município que eu atuei 2 anos e meio, eu devo ter atendido uns 3 ou 4 só também. Porque aqui, por ser uma região de interior, Uhum. todas cidadezinhas pequenas, eu acho que ainda é muito forte essa questão do machismo e de achar que isso é normal, que a mulher precisa mesmo ser submissa. Então, as mulheres, elas não procuram atendimento. E todo mundo se conhece também, Uhum. né? Todo mundo se conhece, muitas vezes a gente fica sabendo por algum vizinho, alguém que faz uma denúncia, mas se a gente tenta, né, a mulher de forma alguma ela abre esse assunto com a gente, né, ela se perguntar, ela nega, e assim, muitos casos de violência doméstica chegam pra gente como denúncias de violência contra criança e adolescente. E daí a denúncia chega aqui, a criança ou adolescente está presenciando a violência do pai contra a mãe, por exemplo, né? Uhum. Mas não chega como uma demanda da mulher ou uma denúncia de que a mulher está sofrendo violência, né? Então, é algo também preocupante, né? A gente tem todo um sistema aí, né, de informação, de educação, de prevenção, mas ainda a gente não conseguiu chegar num ponto de que todo mundo consiga buscar e acessar esse atendimento, né? Sem E o que a gente contar, vê. Pode pode falar. falar, sem contar a demora, né, do judiciário em muitos casos, que tem muita mulher que chega pra gente e fala, eu não vou fazer boletim de ocorrência, porque até sair a medida protetiva, ele me mata. Sim. Porque daí, se eu É. fizer o boletim de ocorrência, eu não tenho outro lugar para ir, eu tenho que ir para casa. Ainda mais aqui que a gente não tem casa-abrigo. A gente não tem casa-abrigo, a gente não tem um albergue, a gente não tem nada onde levar essa mulher, Sim. sabe? E aí, como é que ela vai fazer um boletim de ocorrência e voltar para casa, né? Então, Exato. são situações bem difíceis. Sempre que possível, né, e que a mulher tiver a condição, é importante estar acompanhado de um advogado ou de uma advogada, Sim, né? Porque às vezes a medida protetiva, né, por medida protetiva, às vezes a gente enxerga só o afastamento do lar, né? só. E não é a Uhum. única medida protetiva Não que é só existe isso. nesses casos. Então, às vezes, essa não é nem a medida mais ideal para ser tomada naquele caso, Uhum. né? Então, é importante ter esse acesso e, infelizmente, muitas vezes pelo CREAS não ter
a presença de uma advogada. Então, se possível, se a mulher estiver passando por esse tipo de violência e tiver a condição de estar acompanhada de uma profissional do direito, é muito importante, porque vai ali abrir uma gama de possibilidades, né, que vai, e não só também pelas outras medidas protetivas, mas para de fato chegar já nos lugares certos para que a medida não demore tanto. Né? Então, aqui a gente tem essa possibilidade, como eu falei, dessa vara especializada, né, no anexo de violência, e esse anexo já consegue julgar isso com mais rapidez. Então, essas medidas... Exato. Então, essas medidas, elas são deliberadas rapidamente, o que é muito importante nesses casos também, né? Porque acontece mesmo de, às vezes, a mulher ficar muito angustiada, de ser um processo moroso e optar, às vezes, por nem fazer, né? Deixa assim do jeito que tá, porque se ele descobrir, vai ser pior. Vai ser pior, exatamente. Uma questão que eu queria trazer antes da gente ir finalizando era que sempre que a gente trabalha com a questão de violência contra a mulher, muitas vezes a gente vê, o primeiro panorama que a gente vê é a mulher sendo agredida pelo homem. Né? E a gente desconsidera outras possibilidades que se encaixam também e que se encaixam na Maria da Penha, inclusive, né? Então, a gente pode ter ali um casal homoafetivo em que uma mulher agride a outra mulher, né? Uma vez que a vítima é mulher, ela consegue ser abarcada por isso. E tem uma pergunta aqui, ó. O acolhimento sigiloso é obrigatório em todos os municípios? O acolhimento na casa-abrigo, por regra, ele é sigiloso. Tanto que a localização dele é sigilosa. Não é divulgada, né? Não é divulgada, por conta da segurança da mulher mesmo, pro caso do agressor não descobrir onde ela tá. Né? Mas não são todos os municípios que contam com essa ferramenta, com esse órgão. Não então, são todos, isso. Sim. Até porque a casa-abrigo, ela é para as mulheres que estão em risco de vida ou em grave ameaça, né? As outras formas de violência, a casa-abrigo ela não recebe, né? Existe uma alternativa que são as casas de acolhimento provisório, né? Para esses outros casos, se for necessário, quando a gente não consegue, por exemplo, o afastamento do agressor da residência, né? Que seria a medida mais adequada, né? O afastamento do agressor e não da vítima. Mas as casas-abrigo, a localização delas precisa ser sigilosa. Até, por exemplo, nesse município, quando a gente foi levar essa mulher, a gente não levou ela até a casa-abrigo. A gente levou ela até o CRAM, né? Que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. E aí ela foi atendida lá no CRAM. E daí lá no CRAM, o motorista da casa-abrigo foi buscar ela para levar. A gente não teve, mesmo nós, equipe técnica, a gente não teve acesso à localização da casa-abrigo. É importante, né, que isso não seja aberto muitas vezes nem entre toda a equipe, porque a gente sabe, principalmente que em cidades pequenas, né, que as pessoas se conhecem. Então é muito importante que o mínimo de pessoas possível esteja ciente desses detalhes, né? Bom, mas é como eu estava dizendo, a questão de enxergar essa violência presente em outros tipos de casal, né? Então, no casal composto por duas mulheres, a gente também tem a possibilidade de aplicação da Maria da Penha, né? Uma vez que a vítima vai ser uma mulher. E também tem o caso de mulheres trans, né? Que a gente já teve aí outras decisões que incluíram mulheres trans como vítimas da Maria da Penha, né? Que isso, inclusive, é um reforço muito positivo da identidade de mulheres trans, né? Que coloca que uma vez que a Maria da Penha é um instrumento de proteção a mulheres e mulheres trans estão abarcadas, então isso sanciona uma luta muito importante das mulheres trans no nosso país. Então a gente tem a Maria da Penha aí como o ápice de uma proteção que a gente ainda luta, né, diariamente, para que ela seja integralmente, exatamente, mas é um marco, né, muito importante. E aí ela abarca também a relação mãe e filha também, né? Caso Exatamente. A violência também é tipificado na Maria da Penha. Então é um instrumento de proteção
incrível, né? É referência até para outros países, a Lei Maria da Penha. E a gente precisa Exatamente. sempre lembrar, né? Não é só a agressão do homem contra a mulher, né? A mulher sendo Uhum. agredida por outras mulheres, ela também é vítima de violência doméstica. Assim como a Lei Maria da Penha também coloca alguns limites para sua atuação, que não é toda violência contra a mulher que é abarcada pela Maria da Penha, né? Mas a violência doméstica, né, muito bem especificada lá. Mas às vezes a gente precisa entender todas essas diferencinhas, porque na hora da prática isso de fato é um divisor de águas, né? Uhum. Assim como a questão do feminicídio, né? A gente vê muitas pessoas falando do feminicídio, 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 e entendendo como se o feminicídio fosse um novo crime, né? Fosse um crime novo que surgiu para proteger as mulheres. Eu aí. Exatamente, na verdade não, né? É uma Sim, antes, né? Exatamente, na verdade não, é importante entender isso. É uma qualificadora, é um plus ali numa condenação por tentativa ou por homicídio, né? Então, é importante a gente entender isso, porque a gente faz, quando a gente começa a entender essas diferenças, a gente entende o porquê disso tudo existir, né? A gente existe hoje ainda a motivação de matar uma mulher ou de tentar matar uma mulher por questão de gênero. Mulher. Exatamente, isso é muito importante, porque quando a gente fala com o público que não está disposto a entender sobre isso, ou que discorda disso tudo, a impressão que fica é, mas homens também morrem, né? Então, homens também morrem, mas morrem por outros motivos, não morrem simplesmente por serem homens, né? Sim, exatamente. Eu acho que um dos pilares da atuação da assistente social, seja no CREAS, seja no CRAS, né, ou de qualquer outro espaço, outra instituição que a gente esteja atuando, um desses pilares é o pilar educativo. Sempre. Sim. A gente precisa estar embasado, a gente precisa estar muito concreto naquilo que a gente está dizendo e passando para o outro, e ao mesmo tempo não ter só a teoria, mas conseguir trazer aquela teoria para a realidade daquela pessoa, para que seja de uma forma inteligível, né? Exatamente. Porque senão a pessoa não entende, ela não vai entender toda uma teoria, né? Uma coisa muito mirabolante. A gente precisa aplicar isso para aquela realidade e entender para que ela consiga criar esse vínculo com a gente, né? Eu sempre falo aqui no Instagram, sempre que eu dou aula aqui por live, né? Eu falo, gente, a gente precisa se capacitar permanentemente. Não é só quando tem um curso, só quando o município oferece uma capacitação. A gente precisa estudar quase que diariamente. Chega uma demanda para você e você não sabe o que fazer com ela, você vai ficar esperando uma capacitação para você atender? Não, você tem que estudar, você tem que ir atrás, né? Exatamente. E aí a gente precisa disso. E igual você falou, a gente precisa conseguir trazer toda essa teoria, tudo isso que a gente leu, que a gente estudou para a realidade. Até quando a gente vai orientar uma mulher, né, por exemplo, a respeito do que fala a Lei Maria da Penha. A gente não vai falar com ela naquela linguagem que está lá na lei, a gente precisa falar de uma forma que ela entenda, né? Porque senão não vai adiantar nada. Exatamente, é muito importante. A gente precisa adaptar sempre a nossa linguagem. A gente sabe que muitas vezes para o serviço social acaba sendo um pouco mais fácil do que para outros profissionais como profissionais do direito, por exemplo, que tem uma linguagem mais técnica. Sim, mas mesmo assim a gente tem que adaptar tudo aquilo que a gente traz, né, para que consiga fazer sentido para quem está nos ouvindo, porque a gente sabe que a gente lida com a população em vulnerabilidade social e muitas vezes econômica também. E isso já traz outras questões, como a baixa alfabetização, né? Baixa escolaridade. A gente precisa traduzir, né, para eles, falar da forma mais clara, mais simples possível, para que a gente se faça entender. Exatamente. Não sei como que a gente está de tempo aí. Olha, ele ainda não me avisou, ele só avisa quando falta 30 segundos, né? Ah, meu Deus. Não avisou. Bom, mas eu acho que a gente pode ir encerrando também o nosso papo, né? E foi muito, muito proveitoso. Eu curti bastante. Eu acho que a gente traz aí elementos muito importantes para a capacitação de assistentes sociais na atuação. E não só no CREAS, né? Mas para nossa capacitação enquanto profissional e que a gente necessariamente vai levar para todos os espaços que a gente estiver atuando, né? Com certeza.
Queria agradecer, Camila, mais uma vez por você ter topado participar aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Obrigada por ter compartilhado a sua experiência do CREAS aí. Eu sei que você está com alguns cursos, né, por aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Eu tô com o meu curso, eu tenho um curso que é sobre a política de assistência social, né? Ele é um curso, ele é coisas mais básicas, assim, né? Para quem quer entender melhor como é que funciona a política, né? Como é que o assistente social atua ali dentro. E aí eu vou abrir matrícula dele na quinta-feira que vem, né? Dia 24. Eu fiz um grupo de pré-matrículas no WhatsApp para o pessoal que tiver dúvidas. Eu vou estar, a partir da semana que vem, abrindo o grupo, falando, explicando direitinho como é que funciona o curso, o que é que tem lá dentro, o que é que não tem, e abrindo para dúvidas, né? Então, se alguém tiver interesse, o link tá na descrição do meu perfil para entrar nesse curso. Legal. E é isso, basicamente. Eu quero agradecer de novo o convite, eu fiquei muito feliz. Acho que foi uma discussão super importante, né? Foi muito interessante, gostoso, né? Esse papo, apesar de ser um tema pesado, né? É um tema difícil, sim, mas foi muito gostoso discutir, fazer, né, essa live junto. E estamos aí, né? Se a gente quiser, se você quiser marcar para a gente falar de outro assunto. Boa, com certeza. E vamos nessa, né? Tô vendo que tem aluninha sua aqui comentando também. Já fazendo merchan aqui. Já tô fazendo a propaganda para mim, já. Bom demais, importante demais. Aqui no meu perfil eu busco trabalhar justamente com o aprimoramento da nossa categoria de profissionais assistentes sociais, voltado justamente para a questão dos direitos humanos e diversidade, né? Sim. A questão da diversidade sempre foi a minha área, minha grande área de pesquisa, né? Pesquisar sobre diversidade sempre foi meu eixo central, mas recentemente também eu tô como pós-graduanda em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global, né? Pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, por isso, também estou ampliando no geral para a questão dos direitos humanos, porque eu vejo que falta muita capacitação das nossas colegas de categoria para poder entender mais sobre direitos humanos, porque acaba que os direitos humanos ficaram num polo escondidinho ali, atrelado a questões políticas, a valores morais, e a gente tem que entender que eles são muito mais amplos do que isso e batem na nossa porta todos os dias, assim como violência contra a mulher, né? A liberdade de ser quem se é, a segurança, o direito à vida, o respeito, todos são direitos, não só direitos fundamentais, como direitos humanos, né? Então é um pouco de tudo isso que eu busco trazer aqui, então convido a todo mundo para seguir nós duas, né? O meu @militamarina e o da Camila, camila.franciscato. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Camila, muito obrigada mais uma vez. E para quem perdeu, essa live vai ficar disponível no IGTV da Camila. E em breve eu também coloco no meu, para que vocês encaminhem para a galera toda. Beleza. Beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marina. Tchau. Obrigada, Camila. Tchau. Tchau.